Então, gente, hoje eu vou falar sobre livros de cristianismo. Eu li uns 200 livros de cristianismo no ano passado, e só que metade deles foi em PDF, né? Então aqui eu tenho exatamente 100 livros de cristianismo na versão impressa, e eu vou comentar sobre alguns deles. Vamos ver. Esse aqui, Como Jesus se Tornou Deus, do Bart D. Ehrman, é um livro famoso sobre... porque ele contesta, né, a versão de que Jesus era realmente Deus, né? É a visão dele, né? Respeito. Introdução à Filosofia Cristã, do Etienne Gilson, um dos meus autores favoritos de cristianismo, famosíssimo, que escreveu bastante sobre a Idade Média. Esse também eu gosto muito, também está entre os meus autores favoritos de cristianismo, que é o Scott Hahn, Salve Santa Rainha, sobre Maria. Mais um do mesmo autor, Razões para Crer. Peter Kreeft, livro sobre anjos e demônios. Peter Kreeft também é um dos meus autores favoritos de cristianismo. Ele é um filósofo, sabe muito, um filósofo cristão, um dos maiores filósofos cristãos contemporâneos. E recomendo, né, para quem quer saber mais sobre anjos e demônios da visão do cristianismo. Esse é um dos meus santos favoritos. Pier Giorgio Frassati, ele foi beatificado, é um dos santos dos jovens, né? Esse livro foi escrito pela irmã dele, Luciana Frassati. Mais um livro do Scott Hahn, Senhor, Tende Piedade. Livro sobre a confissão, né? A importância da confissão no cristianismo. Eu adoro autores dominicanos. A Fé da Igreja, do Antônio Rui Marim, OP. Quando tem OP, aqui significa que o autor é um padre dominicano. Aí eu já compro, né? Quando eu vejo o OP ali do lado. Relatos de um Peregrino Russo, do Anônimo, do século XIX. Esse livro aqui é o livro mais famoso sobre do cristianismo ortodoxo. Ele ficou famoso por causa do autor daquele livro, O Apanhador nos Campos de Centeio. Ele tem um livro chamado Frene Inzui, que ele menciona os relatos de um peregrino russo, por isso que ele ficou muito conhecido no Ocidente. Nosso querido padre Antônio Vieira. Amo os sermões dele. Como Vencer a Guerra Cultural, do Peter Kreeft. Um plano de batalha cristão para uma sociedade em crise. Sempre dramático. Um dos grandes autores cristãos, C.S. Lewis, A Abolição do Homem. Ele que é o autor das Crônicas de Nárnia. Também escreveu muitos livros famosos sobre o cristianismo. Mestre Eckhart, A Nobreza da Alma Humana e outros textos. Ele é um autor pouco convencional, assim, né, de livros de cristianismo. Ele seguiu uma linha mais mística. Tratado da Oração e da Meditação, do São Pedro de Alcântara. Esse aqui, Caminho de Perfeição, Santa Teresa de Jesus. Outro do Peter Kreeft. Hans Kung, A Igreja Tem Salvação? Ele é um grande crítico da igreja, ele é um teólogo muito bom. Eu não concordo com todas as visões dele, mas eu achei que eu tinha que conhecer, né? As Grandes Mentiras sobre a Igreja Católica, Desvende os Mitos sobre o Catolicismo. Esse aqui são os autores brasileiros e é escrito numa linguagem bem divertida e é bem esclarecedor. Torquemada e a Inquisição Espanhola, do Rafael Sabatini. Eu achei interessante conhecer a visão dele, né? Ele não é um autor cristão escrevendo sobre cristianismo, sempre é meio tendencioso, né? Assim como é tendencioso, né? Um livro cristão escrito por um livro sobre cristianismo escrito por um cristão, né? Vai tender a defender o cristianismo, assim como o oposto, né?
Viver é Cristo, morrer é lucro. Comprei por causa do título e valeu bastante a pena. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, que ele fala, o livro é da perspectiva do diabo falando com a humanidade. Muito criativo. O Milagre de Teresa, de João Carlos Almeida. Esse aqui tava famoso, tava nas livrarias até há pouco tempo, né? Eu acho interessante que tem um trecho que é um médico wicano falando, né, com o entrevistador cristão, né, dando os pontos dele, né, defendendo a Wicca e defendendo a visão dele em relação ao cristianismo, né? Quem diria, né, nesse livro aqui, encontrar. Uma biografia de São Jorge, com os manuscritos cópticos. Iniciação a São Tomás de Aquino, um autor dominicano. Uma biografia dele, excelente. Às vezes esses autores sabem tanto que eu fico perdida, assim, né? Às vezes eu queria uma biografia bem simples de São Tomás de Aquino, que... Meu Deus, os caras sabem demais. A Resposta Católica, autor brasileiro. Dúvidas, assim, bem básicas sobre o catolicismo. Achei que o autor respondeu muito bem. Isso aqui, os apócrifos e pseudepígrafos da Bíblia. Esse aqui é um dos únicos aqui que eu comprei há vários anos, assim. A maioria daqui eu comprei ano passado. Esse é um dos únicos aqui que eu não terminei de ler, né? Eu tava bem no finalzinho aqui. Mas eu li quase tudo. Tem alguns aqui que estão marcados porque eu tava relendo o livro, né? Que a maioria, praticamente todos aqui eu já li, né? Quase todos ano passado. Gaudium et Spes. Esse aqui tem no site do Vaticano. Anunciar o Evangelho, do Papa Francisco. Bem curtinho ali. Esse é um autor cristão de filosofia. Nicolas Malebranche. A Busca da Verdade. É bem famoso esse autor. E eu quis encomendar para conhecer. Edith Stein. Ela é uma professora de filosofia judia e que se tornou uma monja carmelita. História de uma Alma, da Teresa de Lisieux. Esse aqui, quando eu fui fazer um retiro aqui em Porto Alegre, um frade carmelita me deu. São Tomás de Aquino, Shorter Summa, é uma versão resumida da Suma Teológica. A Suma Teológica tem mais de 4.000 páginas e eu nunca li inteira, óbvio. Então, eu li essa versão resumida pelo próprio São Tomás. A ideia que São Tomás faz de um resumo do livro, né? Tem quase 400 páginas e, na verdade, não foi completa. É a versão incompleta do livro que ele não chegou a terminar. Karen Armstrong, aqui é a biografia dela de quando ela era adolescente, ela se tornou uma freira e ela conta todas as dificuldades que ela passou, né? O Discernimento dos Espíritos, do padre Giovanni Battista Scaramelli, ele é jesuíta. Karl Rahner, ele é um famoso teólogo cristão que ele mistura elementos do São Tomás de Aquino com Kant. Muito criativo. Esse aqui é uma biografia do São João Paulo II. Didascalicon, de Hugo de São Vitor, um famoso livro sobre as 7 artes liberais. A Fé de Ratzinger, o Papa Bento XVI é meu papa favorito, então eu comprei muitos livros ou escritos por ele ou comentários sobre as obras dele. Ele se baseou bastante no Santo Agostinho. Eu gostei bastante desse. Esse aqui é do Papa Francisco, A Igreja da Misericórdia. É um livro ao mesmo tempo simples e profundo. Esse aqui, ó. Um dos mais famosos livros de cristianismo do J.K. Chesterton. Esse autor aqui é excelente. Rezar com Confiança, do Paul Murray, O.P., outro dominicano.
Eu fiquei fã desse livro, ele fala sobre o Pai Nosso, sobre a importância da oração. Esboços de teologia filosófica, tem bastante filosofia cristã aqui. Ser Cristão na Era Neopagã, do Joseph Ratzinger. Esse título é muito engraçado. O livro de alto nível. Os Padres da Igreja, esse é um livro escrito pelo Bento XVI. E ele é uma coleção, né? Tem vários. Eu só li esse aqui. O Trivium, da irmã Miriam Joseph, que ela foi uma freira, né, que ela ministrou as artes liberais da lógica, da gramática e da retórica por alguns anos numa universidade dos Estados Unidos, e ela conta um pouco aqui. Outro do Peter Kreeft, Prayer for Beginners, a importância da oração. Dicas para orar. O Apocalipse de João, de Jean-Yves Leloup, ele é um autor cristão ortodoxo. Eu gosto bastante de ler autores ortodoxos para ter uma nova visão, comentários do Apocalipse, né? A filosofia de Tolkien, do Peter Kreeft. Quem quer saber, conhecer os elementos cristãos nas obras do Tolkien, esse aqui é a leitura indispensável. Tanto Tolkien quanto C.S. Lewis foram autores cristãos, né, de livros de literatura que se tornaram muito famosos. Os Quatro Amores, que o Lewis está aqui. Os Mártires de hoje, livros sobre famosos mártires cristãos. Ética, conhece-te a ti mesmo, do Pedro Abelardo. Pedro Abelardo, sempre causando polêmica, é claro que eu tinha que ler um livro dele. Opúsculo sobre o livre-arbítrio, de São Bernardo de Claraval. O Segredo Admirável, do Santíssimo Rosário, do São Luís Maria de Montfort. Eu gosto dos livros dele, ele fala bastante sobre a devoção a Maria e Rosário. João Paulo II também gostava bastante da devoção a Maria e Rosário. Etienne Gilson, God and Philosophy. Maravilhoso esse livro, que foca bastante na filosofia cristã, bem profunda. Esse aqui é o Christopher Dawson, que é o famoso historiador do cristianismo. Criação do Ocidente. É maravilhoso ler um livro sobre Idade Média, escrito por um cristão. É uma outra perspectiva, bem diferente. Parece que tu está lendo outra versão da história. Esse aqui é um livro da mesma autora, a Karen Armstrong, daquela biografia. E é muito bom esse livro. Ela fala sobre as três grandes religiões, né, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. É uma história sobre as três. Bem profunda aqui. Ela fala também da Cabala. Teologia Prática, do Peter Kreeft. São comentários sobre o São Tomás de Aquino, né? É muito difícil ler o São Tomás de Aquino. Então, não adianta, tem que ler os comentários. Esse aqui é Thomas Merton, que é outro autor famoso. A Sabedoria do Deserto. Elias. Esse aqui é um livro sobre o profeta Elias, que é o meu profeta favorito da Bíblia. A história dele é fantástica, aqui são comentários sobre a história do profeta. Da Oração, de João Cassiano. Esse aqui é um autor famoso, T.S. Eliot, A Ideia de uma Sociedade Cristã e outros escritos. O Cristão Bem Formado, São João Bosco. A Nuvem do Não Saber. Bem famoso esse livro. Não se sabe quem escreveu. É
é uma perspectiva do cristianismo místico, né? É uma ideia até bem oriental, né? Meio budista, assim, aquela ideia do vazio, né? De quando tu chega o contato com Deus, a ideia de que a razão não funciona mais. O melhor livro do Scott Hahn, O Banquete do Cordeiro, fala sobre os elementos do Apocalipse que existem na missa cristã, missa católica, principalmente. Saint Dominic and the Rosary, da Catherine Beebe. Essa é uma das melhores biografias do São Domingos. O Homem que Não Queria Ser Papa, do Andreas English. Ele é um jornalista do Vaticano e ele falou um pouquinho sobre o pontificado do Bento XVI. Eu gostei muito, assim. A Grande Aventura dos Jesuítas no Brasil, de um autor brasileiro, Tiago Cordeiro. É muito importante ler esse livro para quem quer entender o que os jesuítas vieram fazer aqui no Brasil, né? Porque é meio tendenciosa a visão que a gente aprende de história, né? sobre os jesuítas, né? Tem umas imagens bonitinhas. Metalógico, do John of Salisbury, sobre as 7 artes liberais. Esse aqui é um dos únicos aqui que eu realmente não terminei de ler, porque eu achei muito árida a leitura. Quem sabe um dia eu continuo. Outro livro do Christopher Dawson, A Divisão da Cristandade, mais um livro de história, da perspectiva de um historiador cristão. É importante ler historiadores cristãos, porque eles te dão, assim, uma visão fantástica, uma visão diferente, né? Teologia do Corpo, do João Paulo II, falando sobre a sexualidade no cristianismo. Handbook of Christian Apologetics, do Peter Kreeft e Ronald K. Tacely. Eu considero esse o melhor livro sobre cristianismo. Ele dá um embasamento filosófico muito profundo. Aqui tem os 20 argumentos a favor da existência de Deus. É poderoso esse livro, ele tem tradução em português. Eu comprei o inglês na época, eu não sabia que tinha tradução. Mas para quem quer conhecer a fundo o cristianismo, é esse aqui. Questões sobre o Gênesis, de Fílon de Alexandria. Eu achei um pouquinho maçante esse livro, mas foi importante conhecer. Conversando com C.S. Lewis, do Alistair McGrath. É um livro falando um pouco sobre a vida e os pensamentos do C.S. Lewis. São Martinho de Lima, uma autora brasileira, Juliana Cavallini, é um dos meus santos favoritos. O São Martinho de Lima, um santo do Peru. E ele é dominicano. Adoro os dominicanos. Itinerário da Mente para Deus, do São Boaventura, autor famoso. O Milagre da Igreja, Sertilângias, mais um autor dominicano. Eu só comprei porque está escrito OP aqui. Santo Agostinho, sobre a potencialidade da alma. Santo Agostinho dispensa apresentações. Esse aqui é o livro mais famoso depois da Bíblia, Imitação de Cristo, do Thomas de Kempis. Mistério Pascalia, Hans Urs von Balthasar. Eu comprei esse livro para entender um pouco mais sobre esse famoso teólogo cristão. A Infância de Jesus, do Bento XVI. Esse aqui eu já li 2 vezes, porque quando eu fiz um retiro